Vocês, boa noite. É isso aí, Ronaldo, é com a gente aqui. Muito boa noite para você, muito boa noite para você aí de casa. Muito boa noite, Alexandre. Boa noite, Adriana. Boa noite para você que está em casa e segue junto com a gente para continuar muito bem informado. E olha, o JC de hoje começa com mais uma má notícia para o nosso bolso. Vem aí um aumento da conta de energia. Segundo a ANEEL, são os custos da crise energética do ano passado. Essa crise levou o setor de energia a pedir um empréstimo de 10 bilhões e meio de reais. E quem vai pagar as parcelas desse empréstimo somos nós. A partir de quando, Ricardo Lima? Boa noite. Boa noite, Adriana e Alexandre. A partir de 2023, mas é importante a gente lembrar que quanto mais distante ficar o prazo de início para a cobrança, maior também será a taxa de juros. O governo federal editou uma medida provisória e um decreto que autoriza o empréstimo desses 10,5 bilhões de reais ao setor elétrico, que, apesar de no ano passado ter cobrado bandeiras tarifárias diferenciadas, a gente lembra da bandeira amarela, da bandeira vermelha, que tornou a nossa conta de energia mais cara, eles alegam que ficaram no prejuízo e para cobrir os rombos é necessário que a União empreste dinheiro para esse setor. E a gente sabe que no final das contas é o consumidor final que acaba pagando por todo esse prejuízo. Já aconteceu em 2014, quando 34 bilhões foram emprestados pelo governo Dilma, e agora volta a acontecer e a gente continua pagando o preço. Muito obrigada, Ricardo, pelas informações. O Jornal da Cidade de hoje está só começando e você vai ver também. Crime em família. Polícia prende homem de 56 anos que pagou para matar o próprio irmão. Por R$1.000, duas pessoas assassinaram um idoso de 85 anos a pauladas. Governo estuda liberar o uso de máscaras, mas pessoas com baixa imunidade não devem reduzir a proteção. Chuvas no Ceará. Precipitações do início do ano chegam a alagar cidades. Mas a situação de muitos açudes é crítica. Pelo menos 9 em todo o estado estão totalmente secos. No Jornal da Cidade de hoje, você também vai ver o esforço de policiais militares para prender um ladrão que tentou se esconder dentro de um canal, mas acabou levando a pior. No Jornal da Cidade desta terça-feira, que já está no ar. Você lembra do Movimento Exposed? Foi uma hashtag que tomou conta das redes sociais. Jovens usavam esse termo para relatar e propagar nas redes sociais relatos de abusos e assédios que nunca vieram à tona. Do mundo virtual para o mundo real. Em 2020, o Ministério Público iniciou uma grande operação que tinha como base justamente essas denúncias publicadas nas redes sociais. O repórter Anderson Lima conversou com o promotor à frente dessas investigações e traz um balanço desse trabalho. São centenas de denúncias recebidas desde que as primeiras hashtags foram compartilhadas nas redes sociais. O trabalho foi coordenado pelo Núcleo de Investigação Criminal do Ministério Público do Ceará. Os promotores realizaram mais de 60 audiências para ouvir as vítimas. Nós tivemos primeiro o acolhimento muito bem feito pelo NUAV, e depois que se identificava uma questão criminal envolvendo os casos, era repassado para o NUINC, e o NUINC, dentro das suas atribuições, fazia a investigação propriamente dita, ouvindo testemunhas, pessoas envolvidas, vítimas e assim sucessivamente. Até agora, 7 denúncias e uma representação foram apresentadas. Outras 3 denúncias ainda estão em fase de conclusão, a maioria delas em Fortaleza. As investigações foram iniciadas em 2020, quando o movimento digital Exposed surgiu nas redes sociais. As supostas vítimas relatavam situações em que eram assediadas, exploradas e importunadas sexualmente. Em boa parte dos casos, os responsáveis eram professores de escolas públicas e particulares, parentes e até professores de capoeira. Pessoas bem próximas sempre, No caso de professores, instrutores, sempre se aproveitavam dessa situação para poder levar os jovens a uma situação desconfortável, e criminosa, no caso de assédios, no caso de estupros.
O trabalho do Ministério Público foi dividido em operações que resultaram até agora na prisão de um dos suspeitos, o guru Pedro Ícaro de Medeiros, investigado na Operação Erasta, acusado de cometer abusos físicos e crimes sexuais durante reuniões de uma seita espiritual em Fortaleza. Já a Operação Indiscretos analisa crimes semelhantes em conversas de grupos de estudantes no WhatsApp, também aqui na capital. No caso da Operação Erasta, nós conseguimos a decretação da prisão do guru, e ele até hoje encontra-se recolhido. E no caso da Indiscretos, nós também tivemos busca e apreensão, várias medidas cautelares foram cumpridas, tá certo? E inclusive já se encontram denunciados os responsáveis. A Polícia Civil também investiga crimes sexuais denunciados pela hashtag em todo o estado. O mais recente está o de um professor de Pentecoste, afastado das funções no início do mês de março por supostamente assediar estudantes em escolas do município. Esse caso já está sendo investigado, como todos os casos que violam direitos de crianças e adolescentes. O que eu tenho que deixar claro é que é necessário que a população quebre o silêncio e noticie o fato aqui na Polícia Judiciária. Aqui a DSEC ela funciona, não é, de segunda a sexta, o nosso telefone é 3101-2044 e também você pode utilizar os nossos canais para denunciar. Uma pessoa foi baleada durante um assalto no centro da cidade de Sobral. A ação ocorreu em plena luz do dia, com várias pessoas transitando pela rua. Direto da região norte do estado, o repórter Jonas Deison tem mais informações. O motorista vítima de assalto abandonou o carro em movimento para tentar impedir que dois criminosos fugissem levando um malote de dinheiro e acabou sendo baleado na tarde desta segunda-feira no centro da cidade de Sobral. A ação foi flagrada por câmeras de segurança e mostra que os assaltantes fugiram a pé após caírem da motocicleta. De acordo com informações, na fuga, eles assaltam ainda uma moto de um mototaxista para conseguir fugir do local. As imagens mostram o momento em que dois homens em uma motocicleta se aproximam do veículo em que a vítima está acompanhada de uma mulher. Um dos assaltantes desce da moto, se dirige até o carro e toma uma loja das mãos da passageira, que chega a cair no asfalto. Na sequência do vídeo, mostra o motorista saindo do automóvel em movimento e correndo atrás dos criminosos. Ele chega a empurrar e derrubar um deles da motocicleta, mas é baleado ao cair. Em seguida, os assaltantes fogem a pé. O motorista baleado foi socorrido para o Hospital Santa Casa de Misericórdia aqui de Sobral e o estado de saúde dele é considerado estável. A Secretaria de Segurança Pública informou que as vítimas registraram boletins de ocorrência na Delegacia Regional de Sobral, que instaurou inquérito policial e está investigando o caso. Buscas são realizadas a fim de capturar os suspeitos. O JC traz agora o desfecho de um crime bárbaro. Em novembro de 2021, um idoso de 85 anos foi morto de forma cruel dentro da própria casa. As investigações da polícia chegaram aos nomes de 3 pessoas. São 2 executores e o mandante do crime, o irmão da vítima. Um homem de 56 anos, deficiente físico, foi quem encomendou o assassinato. Emanuela, todos já estão presos? Muito boa noite. Vamos então ao vivo, que ela tem informações aqui no nosso telão. Todas essas 3 pessoas já estão presas? Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. Estão sim. Hoje, nessa operação da Polícia Civil e da Polícia Militar, foram presos o mandante, no caso, o irmão da vítima de 86 anos, ele que foi identificado como Isaquiel de Souza, e também um dos executores, no caso, o Francisco Alisson, de 26 anos. A polícia já havia prendido em fevereiro o Bruce Willis, que junto com o Alisson praticou esse crime com requinte de crueldade, matando esse senhor de 85 anos a pauladas. Durante a investigação, os policiais da delegacia do município de Canindé descobriram que a motivação seria uma briga familiar entre esses parentes, entre os irmãos, e também a disputa por terras na região. O Bruce Willis já estava preso desde fevereiro e agora os outros 2 presos hoje por força de mandado de prisão temporária. Eu retorno com vocês ao estúdio. Obrigado, Emanuela.
Estamos na Semana do Consumidor, mas além das ofertas é preciso estar atento às pegadinhas nos preços. O Procon preparou uma série de ações para proteger você, consumidor. O Dia Internacional do Consumidor foi instituído há 30 anos. E mais do que uma data para garantir descontos, o 15 de março é importante para conhecer e buscar direitos. Hoje, o consumidor tem como se informar, está atualizado. Quais as lojas que ele deve comprar? O Procon, Decon e os lojistas estão todos atenados com o direito dos consumidores e os deveres dos vendedores, dos lojistas. Ayrton Boris é empresário e sabe bem a importância de datas como esta, principalmente no momento de retomada como agora. Agora o consumidor está saindo de casa para fazer suas compras e o comércio está aí fazendo grandes ofertas. Pesquise, vá na loja de sua confiança, aquela que realmente tem o menor número ou nem tem de reclamações. O Código de Defesa do Consumidor foi criado quase na mesma época em que foi instituída a data comemorativa e garantiu de lá para cá segurança no relacionamento entre empresas e clientes. Cerca de 76% dos processos abertos no Procon em 2021 tiveram conciliação e foram encerrados. Mas o órgão prevê uma série de ações para estimular medidas de proteção. Entre elas está um levantamento para identificar empresas que menos encontraram soluções para os clientes. A expectativa é que boa parte dos processos seja julgada e as empresas punidas. Com relação às denúncias e reclamações, a gente ainda está fazendo esse atendimento agendado, mas a procura dos consumidores em busca dos seus direitos sempre é em grande quantidade, sempre temos uma grande demanda, de consumidores que buscam o órgão. Ela ressalta ainda que os canais de atendimento seguem os mesmos, mas por enquanto é preciso agendar com o órgão. Todos esses atendimentos presenciais precisam ser agendados através do portal da Prefeitura de Fortaleza, no site fortaleza.ce.gov.br. É importante que o consumidor fique atento a essas promoções ou até mesmo verificar em sites de busca que você pode acompanhar o histórico do valor daqueles produtos. O assunto agora é futebol no JC, é hora do nosso Camisa 8. Logo mais, às 9h30 da noite, na Arena Castelão, tem duelo entre Ceará e Tunaluso, pela segunda fase da Copa do Brasil. E Gomes Farias comenta os detalhes dessa partida. Olá, boa noite. Daqui a pouco, 9h30 da noite, no Castelão, Ceará e Tunaluso de Belém do Pará, lá do extremo norte. Copa do Brasil. Aquela Copa milionária. Já sabem, né? Aquele que ganhar receberá em uma média de quase 2 milhões de reais, o que já dá para quebrar o galho. Aí eu fiquei imaginando, será que é por isso que não ligam muito mais para o torcedor? Que não estão ligando, não. Me disseram no programa da Jovem Pan News, um torcedor me ligou e falou no ar, inclusive, que pediu uma cervejinha lá no estádio no último jogo e que ofereceram cerveja quente. Peraí, pelo amor de Deus, vamos respeitar o nosso torcedor. O torcedor é a nossa melhor mercadoria. Sem torcida não tem futebol. O torcedor merece ser recebido com um tapete vermelho, daqueles bem bacana, porque sem torcida não há futebol. A gente solicita, pede que tratem melhor a nossa torcida, que tratem melhor o nosso torcedor. Passem uma boa noite e até amanhã. Ainda hoje no JC, comitiva realiza vistoria no estádio Presidente Vargas. Representantes de clubes e o prefeito de Fortaleza participaram da visita. No próximo bloco, chuvas de 2022 ainda não conseguiram mudar a situação crítica de muitos açudes do estado. Entre ontem e hoje, choveu em 145 dos 184 municípios cearenses. As chuvas são bem-vindas para refrescar,
O calor e também para o consumo humano e animal também podem trazer sérios transtornos no campo e na cidade. No Cariri, ruas, avenidas e comércios ficaram debaixo d'água. Os moradores nem sabem como vão fazer para recuperar tantos estragos causados pelas chuvas. A chuva não foi das maiores, mas foi o suficiente para causar estragos. Em Juazeiro do Norte, a Avenida Plácido Aderaldo Castelo ficou completamente alagada. Todos os anos, João Bosco vê a água invadir o restaurante dele. Sem alternativa, só resta contabilizar os prejuízos. Porque eu já estou com 16 anos dentro d'água aí. Prejuízo total aí dentro. Tá as coisas tudo boiando dentro d'água lá. Roupa, cama, pior os gatos. Os gatos tá boiando lá dentro. Na Avenida Castelo Branco, o motorista deste carro tentou fazer a travessia e caiu num buraco. Thales trabalha numa oficina próxima ao local. Ele diz que acidentes por aqui são comuns em dias de chuva. Na semana passada mesmo, teve alguns carros que ficou no prego aqui, danificou a suspensão dele com essas pedras aí que tem no meio da rua. Como você pode ver aqui, pedaço do asfalto, ó. Tem um saneamento, estão organizando, mas nada disso também justifica a quebradiça dos carros aí. E os transtornos continuaram na cidade do Crato. O muro de uma empresa desabou após a chuva de 72 milímetros. De acordo com a FUNSEMI, a maior chuva do estado aconteceu no município de Jardim, aqui no Cariri. Foram 106 milímetros. Em Juazeiro do Norte, 38 milímetros. Em Várzea Alegre, no centro-sul do estado, choveu 17 milímetros. Por lá, as vítimas da enchente do fim de semana ainda contabilizam os prejuízos. A família da Derlânia perdeu praticamente tudo depois que o açude Caraíbas transbordou. Móveis estragaram, animais morreram e toda a plantação foi perdida. Perdemos o guarda-roupa, a mesa, isso aqui eram umas mesas que ficavam lá de fora. Aí o armário quebrou, as portas, tudo, pé, só tá em pé aí com as coisas dentro. Morreu muita galinha. A irrigação quebrou. Em nota, a Secretaria de Infraestrutura de Juazeiro do Norte disse que realiza desde 2021 intervenções para reduzir problemas no período chuvoso. A Secretaria disse ainda que mais de 5.200 pontos da rede de drenagem da cidade já foram melhorados. Apesar das chuvas, o estado segue com baixo volume de água nos açudes. Ao todo, 17 reservatórios estão no volume morto e 9 estão secos. Se choveu, teoricamente nossos açudes eram para estar com uma ótima reserva, mas atualmente o Ceará tem apenas 22,6% da capacidade hídrica. Em números, são 4,19 bilhões de metros cúbicos, sendo que o máximo suportado é de 18 bilhões e meio. No mês de janeiro, as precipitações, as médias históricas são baixas, então não é tanta água assim. E para a gente poder ter aportes nos reservatórios, a gente precisa que a chuva seja persistente, né? E que não tenha grandes veranicos, né? E ela caia também nos locais certos, para que ela gere escoamento nos nossos rios e esses rios corram para os nossos reservatórios estratégicos. De acordo com a Companhia Cearense de Gestão dos Recursos Hídricos, dos 155 açudes monitorados, 6 estão em processo de sangria. Mesmo com as chuvas que banharam o Ceará nesses últimos dias, a situação ainda é de alerta, até porque muita precipitação não é sinônimo de reservatório cheio. Dessa forma, a situação permanece crítica. São ao todo 17 reservatórios com volume morto e 9 secos. Em contrapartida, o Castanhão, o maior açude do estado, segue apresentando um leve aumento de aporte hídrico, apesar de ainda inspirar muitos cuidados. Nos últimos dias a gente teve chuvas bem importantes na região sul do estado, principalmente na Bacia do Salgado. A Bacia do Salgado ela não tem grandes reservatórios, então essa água escoa diretamente para o Castanhão, né? E já começou a refletir no Castanhão, a gente já percebe um aumento de vazão no Rio Jaguaribe, porque o Rio Salgado ele corre para o Rio Jaguaribe e que vai cair no Castanhão. Nesta semana, o município de Várzea Alegre apresentou chuvas intensas que causaram diversos transtornos aos moradores. Muitos precisaram abandonar suas casas. Na última noite, poucas chuvas caíram no município. As famílias afetadas ainda tentam se reerguer. O coordenador de operações da COGER explica que aquela é uma região que apresentou uma leve melhora de abastecimento com as chuvas. São os pequenos reservatórios, eles são os primeiros a sangrar,
são reservatórios que têm uma importância muito mais local do que uma importância regional. Então é muito importante, mas ainda não é algo tão confortável. Não é confortável, obviamente, para a população que depende daquele reservatório, mas para o Estado como um todo ainda está longe da gente sair da situação de alerta. Daqui a pouco no JC começa a entrega dos tickets do Vale Gás para prefeituras de municípios cearenses. E ainda, ladrão tenta se esconder em canal após praticar assaltos, mas a polícia vai até lá para buscá-lo. No bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza, policiais entraram em um córrego de água para prender um bandido que vinha praticando crimes da região. Emanuela Braga, o criminoso achou que lá ele nunca seria pego pela polícia, mas a polícia provou o contrário, não é isso? Exatamente. Olha, o Edglauber Souza, de 22 anos, havia acabado de praticar um assalto contra uma mulher lá na Avenida C. Para tentar fugir da polícia, ele entrou no canal, mas a polícia entrou junto e conseguiu recuperar o aparelho telefônico, prendê-lo e com ele também a arma que ele usou para praticar um assalto, um revólver calibre 32. Ele foi levado para o 12º Distrito Policial e, além do assalto, a polícia também descobriu que ele estava com um mandado de prisão em aberto, ou seja, ele tinha que estar preso há muito tempo. Eu retorno com vocês. Importante trabalho da polícia. E hoje começou a entrega dos tickets do Vale Gás para prefeituras e municípios cearenses. Este ano, mais de 209 mil famílias serão beneficiadas com o Vale Gás, que começa a ser distribuído à população ainda nesta semana. As prefeituras são responsáveis pela distribuição final dos tickets, mas a escolha das famílias que receberão o benefício é feita pelo governo do estado. E o repasse dos tickets também. Por isso, no início desta semana, os representantes das 184 prefeituras do Ceará foram até a Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos para pegar os cupons de Vale Gás. São as famílias que recebem o cartão Mais Infância Ceará, são as famílias do Auxílio Brasil, que é o antigo Bolsa Família, cuja renda per capita seja de R$ 150, e são as famílias que mantêm jovens no projeto Superação, que nesse caso para o município de Fortaleza e Sobral. Matheus veio representando o município de Uruoca, na região norte do estado. Pegou os 716 vales que serão distribuídos às famílias ainda esta semana. A distribuição do vale vai começar a partir de amanhã nos distritos Paraquá e Campanaro. E na semana que vem, que Uruoca completa 65 anos, nós vamos fazer uma grande ação com a população da cidade para a distribuição do benefício cedido pelo governo do estado. O prefeito de Novo Oriente recebeu os 1.093 tickets para o município e espera que a prefeitura consiga distribuir todos até sexta. Esses tickets, eles ajudam na complementação da renda. É um dinheiro a menos que essas pessoas deixam de tirar para que possam investir na alimentação, investir na vestuária dos seus familiares. Então ele é muito necessário, principalmente pelo aumento que está tendo nos últimos meses. Este ano, 209 mil famílias receberão o Vale Gás. Quem tem direito ao benefício vai receber um ticket agora, um segundo ticket em julho e o terceiro em novembro. O governador instituiu a política pública do Vale Gás, então agora é permanente. Então nós vamos fazer essa entrega 3 vezes por ano. Vale lembrar que quem recebe um outro benefício semelhante não terá direito ao Vale Gás do governo do estado. Quem recebe um benefício similar, ele não recebe o Vale Gás do governo do estado. Então, boa parte da população que recebeu do Auxílio Brasil, um valor que o governo federal aportou no cartão do Auxílio Brasil, referente a Auxílio Gás, essas pessoas, infelizmente, ficaram de fora do Vale Gás. E na tarde desta terça-feira, o prefeito José Sarto e os dirigentes dos clubes cearenses
visitaram o estádio Presidente Vargas. A expectativa é para a conclusão das obras de reforma em abril. Acompanhado dos presidentes dos principais clubes do nosso estado, o prefeito de Fortaleza, José Sarto, vistoriou a grama do estádio Presidente Vargas. Esse foi o objetivo da visita pouco tempo antes da reinauguração. A inspeção hoje é do gramado, mas a gente está também acompanhando aqui a evolução nas cabines. Todo o entorno do campo ele é feito com grama sintética. Os vestiários têm também essa mesma grama, né, sintética para aquecimento dos jogadores. E aqui a gente está fazendo uma manutenção doravante, daqui para frente será preventiva. Um dos pontos fortes do novo estádio Presidente Vargas é o gramado. Este é um padrão FIFA bem parecido com o da Arena Castelão, por exemplo. De acordo com a Prefeitura de Fortaleza, dos 10 milhões de reais investidos aqui, 2 foram apenas para a grama. A última partida oficial que aconteceu no PV foi em 15 de março de 2020. De lá para cá, o PV abrigou um hospital de campanha que ficou instalado por 5 meses. Depois disso, o estádio ficou inativo para a realização da obra. Agora, a Prefeitura espera que em abril tudo esteja pronto. A gente está correndo contra o prazo, mas nós devemos entregar em abril. Os dirigentes de Ceará, Fortaleza e Ferroviário guardam boas lembranças do estádio. Eu fico muito feliz porque o futebol cearense tem sido destaque a nível nacional, né? E a Prefeitura e o prefeito, como desportistas que são, estão nos entregando aí um equipamento, né, de alto nível também para que a gente possa cada vez mais colocar o futebol cearense no seu lugar maior. Eu particularmente tenho memórias do PV como atleta, joguei aqui, categoria de base, como torcedor na arquibancada e como dirigente. Então a gente estava sentindo saudade desse equipamento que é o xodó do futebol cearense. Nosso futebol cresceu, está em várias competições nacionais e o PV fez muita falta nesse período. Eu fico muito feliz de estar aqui, com saudade do PV, vendo o PV que deverá ser o palco principal do Ferroviário em toda a Série C. Startups cearenses participam de um desafio para ajudar outras empresas que tiveram problemas diagnosticados e agora buscam uma solução. É o primeiro desafio de inovação aberta promovido pela BS Innovation Hub. Solucionar problemas que impactam diretamente na produção das empresas parceiras do BS Innovation Hub de forma inovadora. Esse é o desafio das startups que participam do primeiro desafio de inovação aberta. O desafio de inovação aberta ele tem 2 objetivos centrais, né? O primeiro é solucionar as dores das empresas mantenedoras. Então, as empresas tradicionais têm inúmeras problemáticas a serem solucionadas. E dentro do desafio de inovação aberta, a gente escolhe uma problemática central para chamar as startups, o ecossistema de startups, a desenvolverem projetos de inovação para solucionar essas dores das empresas tradicionais, solucionar essas problemáticas. As startups que já recebem consultoria do BS Innovation Hub terão menos de 4 meses para estudar desafios centrais de empresas aqui no Ceará e apresentar soluções que poderão mudar a história de empreendimentos já consolidados e também de empresas emergentes. Incluir o Ceará no mapa de inovação do país através do fortalecimento do ecossistema de inovação. Essa é a missão principal do BS Innovation Hub, que traz na bagagem cases de sucesso desenvolvidos em outras regiões do país. No mês de fevereiro, a gente coletou quais seriam as problemáticas das empresas tradicionais. No mês de março, a gente está lançando esse desafio para o mercado. Daí as empresas vão ter tempo para pensar, desenvolver projetos, submeter esses projetos em abril e em maio a gente escolhe os melhores projetos, aquelas startups vencedoras, os melhores projetos com a maior aderência aos desafios de inovação aberta. E hoje, às 8h15 da noite, tem episódio novo do Gestão e Negócios. Você vai conhecer as startups que ajudam pequenos negócios. Acessando o QR Code que aparece aqui no cantinho da tela, você será direcionado para o canal do GC+, no YouTube. O JC de hoje fica por aqui. Você assiste agora ao Jornal da Record e em seguida a novela A Bíblia. Para encerrar, a gente confere imagens da movimentação da Avenida Padre Antônio Tomás. São imagens do drone do Grupo Cidade, pilotado pelo comandante Alisson Pontes. Boa noite para você. Até amanhã.